Meu amigo, não vai dar tempo. Viu como a gente combinou tudo? Vamos falar agora de cinto e cadeirinha, rapidinho. Vamos lá. Né? Então, primeira dúvida que sempre falam, né? Cinto de segurança no banco traseiro. Qual é a obrigatoriedade? Por que eu tenho que usar cinto? Por que eu não tenho que usar? E eu coloquei algumas informações aqui da FENASEG. Né? O cinto reduz a lesão entre 50% e 80%. O passageiro no banco traseiro jogado na frente, dependendo da velocidade, por exemplo, uma pessoa de 70 quilos a 50 quilômetros por hora, ela adquire um peso 35 vezes maior. Uma pessoa de 70 quilos passa a pesar o peso de um hipopótamo, passa a ter o peso de um hipopótamo. A 50 km por hora, né, Paulo? Que as pessoas não fazem essas contas, né? Ah, mas 50 é devagarinho. Como devagarinho? Então, é só a gente lembrar que energia é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Outro aspecto que eu trouxe, que aqui no Brasil pouco se fala, cinto de segurança para grávida. Não se fala isso no Brasil. É interessante aqui, é um dispositivo preso no banco, pode ser até uma cinta, você passar uma cinta no banco, um cinto, né, de correia, uma coisa assim, e passar o cinto por baixo desse cinto, tá? O cinto de segurança, de forma que o cinto pegue somente na perna, porque se ele pegar na barriga, ele pode causar lesões irreversíveis no feto. Então, cinto de segurança em mulheres grávidas não pode, em hipótese alguma, passar pela barriga. É um assunto que não se fala. Outro assunto que não se fala, pessoas de baixa estatura. Como é que pessoas abaixo de 1,45 m portam cinto? Né? Como é que pessoas abaixo de 36 quilos portam cinto? Porque o cinto é projetado para ser eficaz somente a essa altura e a esse peso. A gente vai falar de cadeirinha, e a razão da cadeirinha é exatamente essas medidas. Né? É muito comum o caso de lesão de carótida ou lesão de cervical, dando tetraplegia, não só em crianças, mas em pessoas de baixo peso ou de baixa estatura, porque estão usando o cinto de segurança sem um assento de elevação ou uma cadeirinha. Né? E é exatamente sobre isso. Eu não sei se você quer falar sobre o cinto. Eu queria passar rapidinho um filme. It's a habit for most of us to buckle up while we're driving. But what about when we ride in the rear seat of someone else's car or use Uber? Ela está falando sobre o uso de cintos de segurança em Uber e táxis. As pessoas normalmente embarcam nesses veículos e não têm o hábito de colocar o cinto de segurança por uma necessidade de embarque rápido ou desembarque rápido. Né? E aqui ela vai mostrar uma simulação em laboratório do que é o camarada sem cinto no banco traseiro. Né? Eu acho que o vídeo dá uma ilustração mais clara. Né? Aqui a gente pode ver as pessoas sem cinto. Isso é muito comum no Brasil. E olha só o impacto do deslocamento da pessoa do banco traseiro. E o detalhe, ela está comprimindo o condutor contra o volante. Né? Então, você usa os dummies, né, para poder fazer essa simulação. E na hora do teste de colisão, olha só, sem cinto, o motorista, apesar do cinto, apesar do airbag, ele é esmagado contra o volante, provavelmente vai ter uma lesão torácica, uma compressão torácica, vai perfurar pulmão, né? E vai ter, com certeza, uma hemorragia interna grave e vai a óbito também. E isso talvez causado pelo ocupante do banco traseiro. Né? Deixa eu só adiantar aqui para a gente ver. Hoje os carros já têm sensores de cinto de segurança e aqui, né, é a imagem, ó, de outra vista. Então, qual é a importância do uso do cinto de segurança no banco traseiro? Proteger a sua vida e a do condutor. Perceba que, ó, depois do impacto, você sobe e ainda bate com a cabeça no teto. Então, é um problema bastante polêmico, né? E quando você vê o ocupante com o cinto, olha lá, a retenção. Né? Então, mais do que uma norma de trânsito, mais do que uma multa, é preservação da vida. Né? É importante a gente entender qual é o significado
desse uso do cinto de segurança no banco traseiro. Você quer falar alguma coisa antes de eu falar da cadeirinha? Eu só queria lembrar, então, já que você está me pedindo aí para os aspectos de legislação, né, não utilizar cinto de segurança, condutor e passageiros é infração grave, 5 pontos no prontuário, R$ 195,23. Antes eu acabei não falando a questão aí do uso do celular, então é assim, falar ao celular é dirigir com apenas uma das mãos, com fones de ouvido ou usando o celular é média, mas manusear o celular, né, dirigir com apenas uma das mãos por estar segurando ou manuseando o celular é gravíssima. Então está aí a reflexão que o nosso legislador entendeu que ajudaria, contribuiria, né, viria a contribuir com essas constatações técnicas, tem uma previsão legal. A gente sabe que não é suficiente, mas é o que temos. Sobre cadeirinhas, Paulo, eu já vou te fazer uma primeira pergunta aqui, que é o seguinte: muita polêmica em torno da alteração, né, trazida pela Lei 14.071, e depois os aspectos trazidos pela Resolução 189, uma delas está nessa pergunta aqui, ó, elaborada aí pela Mariana, com base, na Mariana Tchervonka, nossa jornalista, com base nas dúvidas mais frequentes das pessoas. Nos casos em que o CONTRAN permite o transporte de crianças no banco da frente, quais são as recomendações técnicas em relação ao airbag? A Resolução 819 diz que o banco do passageiro dotado de airbag deve ser ajustado na última posição de recuo, quando ocorrer o transporte de crianças nesse banco. Qual é o motivo dessa orientação? Então, né, indo direto para põe a cadeirinha no banco da frente, não põe, desliga o airbag, liga o airbag, como é que faz? E se está atrás, mas tem airbag lateral, se é um desses carros modernos? Vamos lá, meu amigo. Primeira coisa, né? Vamos falar um pouquinho de qual é o tipo de cadeirinha. E vamos lá. A resolução, nem vou falar da resolução, porque você, né, nem vou falar sobre isso. Qual é o fundamento da cadeirinha? Tá? Idade e peso das crianças. A regulamentação antiga, né, falava que crianças até 7 anos, 7 anos e meio, tinham que estar na cadeirinha. Né? As crianças nessa faixa etária, pegando aqui os dados de peso e altura, tabelas de peso e altura usados pelo pessoal da área médica, você vê que uma criança de 7 anos e meio, desculpe, né, do sexo masculino, ela tem entre 1,18 m e 1,28 m e pesa entre 20 e 29 quilos. Uma menina, sexo feminino, 116 a 127 centímetros, de 1,16 m ou 1,27 m de altura, peso entre 19.700 e 28.300. Bom, como eu falei para vocês anteriormente, o cinto de segurança só é eficaz a partir de 36 quilos, tá? E 1,34 m. Para você usar a mesma tabela, você vê que as crianças só começam a ter 1,34 m no sexo masculino a partir dos 11 anos e no sexo feminino também a partir dos 11 anos. E o peso, também a faixa de peso a partir dos 11 anos. Por isso que a norma do CONTRAN, a norma do DENATRAN e o Código de Trânsito Novo fala um ou outro, peso ou altura. Qual é o fator limitante? É a eficácia do cinto. A criança só pode sair da cadeirinha quando o cinto dá proteção a ela. Antes dele atingir a idade, né, o limite da idade, do peso ou da altura, né, ele tem que estar na cadeirinha ou no assento de elevação. É uma norma de proteção, é uma norma técnica. O fundamento é técnico. Ninguém tirou o número da sua cabeça. Vamos dar uma olhada nos tipos de cadeirinha. Né? Quando a criança é recém-nascida, você usa o bebê conforto, que a gente chama, ou a poltrona reversível. E ela é colocada de costas no banco. E por quê? A estrutura óssea da criança ainda está em formação. Se você colocar a criança de frente e houver uma frenagem brusca, a tendência de ruptura dos ossos, de fraturas múltiplas é enorme. E você leva o recém-nascido a óbito. Você colocando de costas, na verdade, ela é jogada contra o assento. Não tem esforço, né, ósseo, não tem nenhum obstáculo fixo contra a estrutura óssea da criança.
Essa é a primeira justificativa do bebê conforto ficar de costas. Tem muita mãe que não fica segura porque bota o bebê conforto no banco traseiro, né, e quer ficar olhando para a criança. Aí o que elas fazem? Colocam no banco dianteiro. Qual é o problema do banco dianteiro? O airbag, ele é projetado para uma altura mínima e um peso mínimo igual ao do cinto de segurança. E ele dispara. Se a cadeirinha estiver de costas no banco dianteiro, ela está fazendo o papel de um obstáculo físico à abertura do airbag. O airbag vai catapultar a criança. Eu tenho vídeo sobre isso, mas o tempo não vai dar para a gente mostrar. Mas o airbag vai catapultar a criança e toda aquela tendência que você fez de colocar de costas para ela não ter esforço sobre o cinto, né, vai acontecer na hora que ela for catapultada. E ela vai ser esmagada contra o banco, depois de uma lesão forte. Então, a primeira razão, né, técnica da cadeirinha, do banco dianteiro, é essa aí. A gente vai falar um pouquinho mais adiante de novo sobre isso. As crianças acima de 4 anos, elas já devem usar essa cadeirinha fechada. A regulamentação brasileira diz que, a partir dos 7, 8 anos, elas já podem usar o assento de elevação. Mas eu não recomendo. Eu recomendo que as crianças até os 11 anos, até atingir a altura mínima e o peso mínimo, continuem na cadeirinha. Por quê? Porque essa cadeirinha dá uma proteção, principalmente na lateral, né? E isso é em relação a quê? A choques laterais do veículo. São coisas inopinadas. Aquele motorista cruzando a rua lá no celular, ele abarroou transversalmente um automóvel. Se tem uma criança na traseira daquele automóvel, ela vai ter um impacto contra a porta do automóvel. Então, a importância da cadeirinha é funcionar exatamente como uma concha de proteção para a criança, né? Esse assento de elevação, apesar de ser permitido na legislação, né, ele tem essa fragilidade que eu acabei de falar. Tá? Agora, pessoas de baixa estatura, né, devem, ou de peso baixo, né, apesar de já ter 14 anos, ainda não tem aquela altura, né, ou não tem aquele peso. Por exemplo, quem sofre de nanismo, né, os anões, por exemplo, não tem altura e peso para andar no assento com cinto de segurança. Tem que andar num assento de elevação, né? Tem que se preparar para isso. E o problema do airbag no banco da frente, né? Por que eu tenho que recuar? Porque o airbag não tem eficácia abaixo de um peso e de uma altura mínima. Se você coloca o veículo, por exemplo, é uma picape que não tem banco traseiro, né? O código permite que você transporte a criança no banco dianteiro, mas você tem que desativar o airbag. Por quê? Porque, num caso de colisão, o airbag vai pegar a criança numa posição facial que vai levar, né, para trás a cabeça e vai dar lesão cervical, vai dar tetraplegia nessa criança. Então, um equipamento de proteção que não vai proteger, né? Acaba sendo uma dicotomia. Então, por que a criança não pode viajar no banco da frente? Por que a criança tem que viajar em cadeirinha? Nós temos que entender o porquê da lei, né? Qual é a fundamentação técnica, né? E mais importante do que cumprir a lei é entender qual é a importância de entender a lei, né? Porque, na verdade, eu estou protegendo os entes que eu amo, meus filhos, meus netos, meus sobrinhos. A minha proteção tem que ser a máxima possível. Eu não quero amargar o resto da vida com o rancor ou remorso, né, de ter sido incoerente. Outra coisa que sempre me perguntam, esse tipo de fixação de cadeirinha, qual é a diferença de um isofix, de um cinto de segurança, de uma ancoragem na traseira, né? Na verdade, o isofix hoje é o sistema mais seguro, né, apesar da cadeirinha ser mais cara, porque você faz com que a cadeirinha faça parte da estrutura do veículo. E a estrutura do veículo foi dimensionada para absorver impactos, né? Então, a cadeirinha ela passa a ser parte estrutural do carro, né? Já quando você coloca a criança no cinto, a cadeirinha tem a tendência de deslocamento. No caso de uma colisão acima de uma certa velocidade, né, existe o risco de alguma lesão não tão grave, né? A cadeirinha é dimensionada, mas ela protege menos,
do que o cinto. Por exemplo, a cadeirinha balança para o lado. A retenção na cadeirinha com o cinto, ela balança para os lados. Então, num caso de colisão transversal, né, é normal que as crianças saiam lesionadas, apesar da proteção. Se isso é um cinto, um assento de elevação, como está nessa foto aí, a criança está num assento de elevação, você vê que ela, na verdade, está totalmente desprotegida. E o cinto de segurança vai ser o que vai reter o deslocamento da criança. Se tiver algum volume na mala do carro e esse volume deslocar e pressionar o banco, a tendência de fratura, né, em todos os ossos do tórax é muito grande, com perfuração do pulmão e hemorragia. Então, é importante entender o porquê dessas coisas, né? Não sei se eu consegui te responder. Você fica à vontade aí, meu amigo.